Isso é mais ou menos como Edinaldo Rodrigues liberou o Carlo Ancelotti para renovar o contrato com o Real Madrid. Muito boa analogia, cara. Olha só a diferença de análise. O Gabriel tem contrato com o Flamengo. Se o Corinthians tivesse feito mesmo tudo o que era possível para contratar o Gabriel, a multa estava depositada a essa hora, a essa altura da pré-temporada. Eu quero que alguém me conte uma novidade. Novidade? Algo inesperado. Oh, isso aconteceu, nossa, mas ninguém esperava. Por que essa notícia de hoje, minha gente? Estava na cara que seria confirmada. O Corinthians desiste de Gabigol. Agora me conta uma novidade. Salve nação! Saudações rubro-negras! Vídeo top! Para você que assistiu o nosso último vídeo antes deste, cara, vocês vão entender. Eu separei aqui para vocês algumas opiniões diferentes do último vídeo. Porque, veja bem, o Corinthians desistiu da contratação de Gabigol. E eu fiz uma brincadeira, né, tirando sarro dos caras, porque as opiniões dos caras, cara, ridículas, né? Agora, olha só a diferença desses comentários aqui de pessoas diferentes, inclusive do meu amigaço João Guilherme. Olha só a diferença de opinião e de análise, galera. Vamos lá pro vídeo? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição. E depois, João Guilherme, hein? Simbora! Uma jovem, a gente está começando mais um Sport Center. Fala, fãs de esportes. Tem muita coisa para a gente começar por aqui hoje. Até às 10 horas da noite, o nosso primeiro assunto é o Gabigol, é o Flamengo, mas é o Corinthians também, que hoje desistiu do sonhado Gabigol no timão. Tá, então, a gente começa com o mercado da bola do Flamengo, que tem a ver também com o Corinthians. Boa noite para os nossos comentaristas. Fala, André Kfouri, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Boa noite a todos. Uma ótima noite ao Antero, que está conosco mais uma vez. Na verdade, nós estamos com o Antero. Essa é a verdade dos fatos aqui no Sport Center. E posso fazer um comentário rapidinho? Claro. Essa história, eu entendo perfeitamente a construção da frase, o Corinthians desistiu da contratação do Gabriel. Eu não estou fazendo uma crítica à frase em si, eu estou fazendo um comentário a respeito dessa ideia. Isso é mais ou menos como Edinaldo Rodrigues liberou o Carlo Ancelotti para renovar o contrato com o Real Madrid. Muito boa analogia, cara. Olha só a diferença de análise. O Gabriel tem contrato com o Flamengo. Se o Corinthians tivesse feito mesmo tudo o que era possível para contratar o Gabriel, a multa estava depositada a essa hora, a essa altura da pré-temporada, e o Gabriel era jogador do Corinthians. Agora, mas não deu, o Flamengo não respondeu. O Flamengo não tem obrigação de responder. O Flamengo não tem obrigação, não é porque é o Flamengo, o clube com o qual o jogador desejado tem contrato, não tem obrigação de responder, não tem obrigação de respeitar ou até entender os prazos de quem tem o interesse, a não ser que ele tenha interesse em negociar. E o Flamengo, pelo que se diz, não tem interesse. Então, paciência. Pois é, e não que o Flamengo também seja um bom respondedor de perguntas. Mas vai lá e deposita a multa. Mas também se não tem dinheiro, né? Fica difícil você começar uma conversa sem dinheiro. Quando você não tem dinheiro, você não desiste de nada. Você não pode fazer as coisas, não é que você desistiu. Recebi algumas mensagens de Antero Greco, de fãs de esporte, dizendo é a mesma coisa de eu falar assim, eu estou desistindo de comprar um jatinho. Tem isso também. Fala, Anterito, tudo bem? Boa noite. Salve! Olá, Marcelo, olá, André, queridos fãs de esporte. Bom, eu é que tenho uma alegria enorme de estar com vocês, embora distante, mas não muito distante assim. No entanto, a semana que vem eu tenho um teste de vestiário, dependendo da avaliação. Quem sabe eu volte a estar com vocês aí. Olha, aqui perto de casa, aqui na região, tem uma concessionária uma marca dessa bem BMW? famosa, sei lá, ela fala Porsche. É Porsche. Eu passo pela loja e falo assim, eu falo assim, desisti de comprar esse carro, não vou comprar, sei lá. Comprar um Fiat. 1 milhão, 2. Então, falar, não vou comprar não, desisti. Bem, no caso do Gabigol,
foi mais, eu diria assim, um desejo intenso de ter esse jogador, uma forma também de deixar a torcida corintiana animada com a nova direção, que praticamente esse assunto foi abordado logo após a vitória do Augusto Melo. Este período de fim de ano é muito propício para negociações e, sobretudo, especulações. Então, o caso foi crescendo, talvez aqui, do lado do torcedor, do nosso lado, e em bastidores não. Parece que ficou cru e não passou nem do ponto. Aí, como disse o André, o Flamengo quer vender? Não. O Corinthians, de fato, apresentou alguma coisa, proposta de grana, e falou, eu te pago assim, assim, assado? Talvez não. O Gabigol ficou de férias, falamos ontem, o retorno dele antecipado pode ter sido até um sinal claro para quem estiver interessado nele, ou estava, Corinthians, para o clube com o qual tem contrato, o Flamengo, dizendo, olha, eu estou aqui, gente, eu quero ter um comportamento correto, sério, profissional e pretendo ter o mais brevemente possível uma definição a respeito de meu futuro. Hoje já apareceu um dado importante, Corinthians dizendo, não podemos seguir adiante nessa negociação ou neste desejo de fazer um investimento no Gabigol. Agora resta o Gabigol conversar com o Tite e aí sim ter uma postura clara do seu treinador, do chefe no momento e dos patrões que são os dirigentes do Flamengo. Pois é, o Mauro Naves diz que tem, nesse momento do ano, tem o Ministério da Agricultura do Futebol, porque o que tem de gente plantando informação é um absurdo. Mas, André, tem uma coisa também que a gente precisa falar, porque não me parece completamente tudo acertado entre Flamengo e Gabigol. Ele vai precisar conversar com a diretoria, vai precisar pensar no seu futuro, afinal, ele tem contrato até o final do ano. Em relação a como ele será utilizado, né? Mas a permanência dele, a sequência dele, pelo menos até o final do contrato, pelo que a gente pode observar hoje, é uma certeza, a não ser, de novo, que alguém pague a multa. A multa ela é muito alta, ela é compatível com o valor que o Gabriel tem como jogador de futebol e também como um investimento que o Flamengo fez há alguns anos. Já recebeu um retorno técnico que, a meu ver, faz com que esse investimento financeiro tenha sido muito bem calculado e tenha voltado em lucro esportivo para o Flamengo de uma forma muito clara, e ele vai, pelo menos, cumprir o contrato dele. Agora, a questão da utilização, falando apenas de Flamengo, a partir de agora, é muito importante, porque desde que essa possibilidade, desde aquela entrevista dele, eu não sei se é o meu último ano ou não, tem um ponto que precisa ser observado com atenção. O Gabriel na reserva é algo que vale a pena administrar ou não? Sim. A comissão técnica do Flamengo quer lidar com o Gabriel não se sentindo um jogador titular? Porque existe aquela conversa que quase todo técnico sempre apresenta externamente. Eu não tenho 11 titulares. Eu tenho um grupo aqui muito importante, todos precisam se sentir valorizados, utilizados. Nós vamos precisar de todos e tudo. Isso é verdade. Mas existem os jogadores que são e se sentem imprescindíveis. Se a diretoria do Flamengo, se a comissão técnica do Flamengo achar que administrar uma situação em que o Gabriel não se sente assim é algo que pode atrapalhar, aí é uma outra questão. Eu até acredito que, pela falta de ênfase do Flamengo em transformar o compromisso verbal que os representantes do Gabriel dizem que existia num compromisso no papel, porque se há um acordo verbal pela renovação, se não precisa mais discutir nada, sim. Por que isso não virou um papel para o Gabriel assinar? Algum motivo há. Pode até ser a repercussão negativa no final do ano, da torcida, porque o Gabriel fez uma temporada ruim. Pode ser um monte de coisa. Mas esse é um ponto importante, interno, que o Flamengo tem que entender, tem que avaliar e tem que tomar uma decisão. Antero, você acha que o Tite, a comissão técnica do Flamengo, mesmo com o tamanho que tem, pode se sentir pressionada a colocar o Gabriel como titular? Isso pode mudar alguma coisa em campo? E a gente olha para o Corinthians e imagina o Corinthians precisando de um plano B, né? Porque precisa ainda desse jogador. Precisa. Agora é o seguinte, o Tite, com a caminhada
que já percorreu no futebol, antes como jogador, mas sobretudo como técnico, sentir pressionado a colocar um jogador, então peraí, então desista. Não tem tamanho para ser técnico do Flamengo ou de qualquer outro clube. E eu não vejo o Tite tendo um tipo de comportamento mais tímido, para usar uma palavra suave. Né? O Tite não é covarde, vamos usar o português correto. Chegar e falar assim, não, eu acho que tem que dar um jeito de colocar esse jogador. Não. O Tite tem de ter a sensibilidade, a inteligência, o tato de administrar um grupo como o do Flamengo. Ele terá problemas? Tem, como há técnicos de times grandes em qualquer parte do mundo, como há chefias em qualquer tipo de atividade. Pode ter aqui na televisão, pode ser num hospital, no escritório de advocacia, sei lá. O importante é ter um gestor que saiba, controlar egos, saiba administrar conflitos e tirar o máximo possível das equipes que estão sob seu comando. É o que se espera do Tite. E eu confio nisso, no caso do Tite. Por isso que tem insistido, até de uma forma repetitiva, de que é necessária uma conversa clara, franca, pode ser suave, pode ser dura com o Gabigol, mas que disso saia um consenso e haja um compromisso profissional e pessoal de ser cumprido o que for combinado. Aí todos terão a ganhar. O Gabigol, como eu disse, olha, então tá bom, vou aguentar alguns meses e vou embora. Ou então, tem essa perspectiva, sentir sinceridade, vou me empenhar. E o Tite é a mesma coisa, deve sentir clareza e uma postura firme por parte do jogador. Mas o André também tocou no ponto bom, né? A direção do Flamengo, ela é meio ensaboada. Ela escorrega quando não está muito afim de tomar uma posição. Fez isso com técnicos, fez isso até com jogadores. No caso do Gabriel, é mais do que nunca necessária uma declaração do presidente do Brás que esclareça de vez o que o clube pretende de seu jogador. Corinthians tem de continuar a sondar possibilidades factíveis, possíveis no mercado para preencher o que considera uma falha do meio-campo para frente. No caso agora, sem o Gabigol. Sem o Gabigol não, o Gabigol que nem chegou, né? Era apenas um sonho, né? E até um sonho bem distante. Daqui a pouquinho a gente vai falar de CBF, do presidente Edinaldo Rodrigues, que voltou à presidência da CBF hoje. A gente vai falar que é um presidente que está em busca aí de uma busca rápida por uma nova comissão técnica da seleção brasileira, ou seja, vai ser substituído o Diniz. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Fala, João Guilherme! Galera, agora sim, vamos trazer aqui as análises e opiniões dele, o debochado João Guilherme. Inscreva-se lá no canal do João, link na descrição, tá bom, galera? Olha só o que ele falou deste caso aqui, hein? Vamos lá. Eu quero que alguém me conte uma novidade. Novidade? Algo inesperado. Isso aconteceu, nossa, mas ninguém esperava. Por que essa notícia de hoje, minha gente? Estava na cara que seria confirmada. O Corinthians desiste de Gabigol. Agora me conta uma novidade. Não tem novidade. Galera, era muito claro isso, por vários motivos. Primeiro, o Flamengo não tem a intenção de se desfazer do jogador nesse momento. Segundo, Gabigol quer continuar no Flamengo. Vocês acham que ele se apresentou 5 dias antes dos demais companheiros? Por quê? Esse recado dele foi um sinal claro. Estou aqui, estou afim e vamos com tudo nessa temporada. Então, ele quer continuar no Flamengo neste momento. E terceiro,
O Corinthians ofereceu 15 milhões de euros pelo Gabigol. Ô, louco, que isso? Segundo o presidente Augusto Melo do Corinthians, com o apoio de um novo patrocinador que será anunciado. Mas, minha gente, isso é muito vago. Nós já tivemos vários exemplos no futebol brasileiro de jogadores que foram contratados com uma engenharia financeira, que o patrocinador ia pagar o salário e que não deu certo. Então, não é algo consistente, né? O Corinthians, antes de procurar o patrocinador, que dizem vai ser muito bom, e buscar a contratação do Gabigol, que isso é uma jogada visivelmente populista. Vamos jogar para a galera adora isso, a imprensa adora isso, porque rende manchete, porque rende debate, porque rende engajamento. É assim que funciona. Mas, na realidade, todos nós sabíamos que não tinha condição, pô. Como é que o Corinthians, mesmo com o apoio de um grande patrocinador que iria investir no Gabigol, ele iria cometer uma loucura dessa? Não é melhor se concentrar no início desse novo mandato em arrumar a casa, em pagar as dívidas, que são muitas, montar um time competitivo dentro das possibilidades do Corinthians e nos anos seguintes, aí sim, com uma saúde financeira melhor, buscar o Gabigol, buscar quem quer que seja, porque todo mundo quer jogar no Corinthians. Mas este Corinthians de hoje não tem condições de buscar os principais nomes do futebol, por erros das administrações que passaram nos últimos anos no Corinthians, que levaram o Corinthians à situação que ele está agora. O próprio presidente, ao assumir, disse que encontrou uma situação muito pior do que ele imaginava e com um déficit de 100 milhões de reais, se não for maior, hein? Olha o buraco. Então, é antagônico isso. Deve 1,5 bilhão de reais, tenta chegar a um acordo para pagar o estádio, não pagou ao Argentino Júnior a quantia devida pelo Fausto Vera, o Matias Rojas não recebeu o que devia, né, e acionou os seus advogados para tomar providências. Os jogadores estão aí com direitos de imagem, atraso, algumas situações mais, e vai trazer o Gabigol, pô. Como? Vai oferecer ao Flamengo 15 milhões de euros, como ofereceu 15 milhões de euros. Sem ter, né? Sem ter. Aí vem o plano B, Roberto Firmino. Meu pai do céu, piorou. Que é um cara que já admitiu ser corintiano. Cara, eu dei risada porque o salário do Firmino é muito maior do que o salário do Gabigol, cara. Essa nova diretoria do Corinthians, tá na cara, eles vão fazer tanta cagada na gestão deles, porque já começaram mal, né? Já começaram trocando tudo, os pés pelas mãos, as mãos pelos pés. É lambança atrás de lambança. O Corinthians deve para muita gente, galera. Muitas empresas, muitos clubes, muitos empresários. Deve o Fausto Vera, deve também o Matias Rojas, deve outros jogadores, salários atrasados, direitos de imagens atrasados. E olha a loucura que eles queriam fazer. Eles queriam oferecer para o Flamengo 15 milhões de euros pelo Gabigol. Essa notícia saiu hoje, né? E só que eles queriam fazer isso como? Sem ter o dinheiro, cara. Com o investidor, eles iriam pegar um patrocínio, um patrocinador, para fazer este investimento, comprando o Gabigol. Ou seja, eles iriam usar de um artifício sem ter os recursos, né? Cara, é loucura financeira, cara.
Anota o que eu estou falando. Se continuar assim com esse pensamento, essa nova gestão do Corinthians vai afundar ainda mais o Corinthians. É isso que vai acontecer, galera. Vocês viram, galera, as opiniões diferentes do último vídeo que eu trouxe aqui, porque naquele último vídeo que eu trouxe antes desse, cara, os caras são piados, né? Agora, as opiniões aqui neste vídeo foram bem diferentes, né? Bem pensadas, sem loucuras, sem clubismo, bem raciocinadas, né? Vamos dizer assim. Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês, pontos de vista diferentes de pessoas diferentes, né? Existem comentaristas, jornalistas bons e existem também aqueles que são ruins. E isso existe em todos os lugares, né, galera? É só você comparar e você ver quem vale a pena assistir, né? É isso aí. Parabéns, João Guilherme! Muito bem. Cara, o André Kifuri também mandou muito bem. O Antero Greco também mandou muito bem aí nas análises dele, né? Como que você vai querer comprar um Porsche sem ter dinheiro, sem ter condição? Um jatinho, seja qualquer coisa, cara. Como que você vai querer ter uma coisa sem poder ter? Né? Daí não tem jeito, né? Não tem como. Muito bem, dito isso, muito obrigado a todos. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!